TAG ou pânico? Qual a diferença? A gente está falando de ansiedade patológica, que leva o nome de transtorno ansioso. Então, quais são as diferenças do transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, e o transtorno de pânico, chamado carinhosamente só de TAG e pânico? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e mais, se livrar definitivamente dela. Então, o que será que diferencia um transtorno de ansiedade generalizada para um transtorno de pânico? São quadros que fazem parte de uma ansiedade, então grande parte dos sintomas são iguais, como por exemplo, batedeira no coração, coração acelerado, a falta de ar, a respiração parece que não enche o pulmão, aperto no peito, a tensão, a sensação de tremedeira, às vezes tontura, náusea, o suor. Esses sintomas fazem parte tanto da TAG como do pânico. No transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, a gente vê um crescente, como se a gente, em termos de sintomas, está subindo o morro. Então, a gente vai numa subida da intensidade dos sintomas ansiosos, esses mesmos que a gente acabou de falar. Agora, no pânico, diferentemente da TAG, vem os sintomas ansiosos como se fosse de repente, do nada, inesperadamente. Então, é muito comum quem sofre de pânico dizer assim: nossa, eu já acordei em uma crise no meio da noite. Eu estava bem na fila do supermercado e de repente veio a crise. Já quem tem TAG, a história é diferente. A pessoa diz assim: eu já acordei preocupada, eu já acordei com uma sensação de algo ruim que ia acontecer. E parece que aquilo foi piorando. Chegou no final da tarde, no início da noite, eu comecei a sentir a crise. Então a pessoa, quando tem TAG, ela vai notando especialmente uma escalada das preocupações, dos pensamentos negativos, da sensação do catastrofismo de que algo muito sério vai acontecer. Já no pânico, o pânico não é assim. A pessoa, sim, ela é ansiosa, ela é preocupada, mas ela não percebe essa escalada nos sintomas. O que ela percebe é que, de repente, se instala o que a gente chama de crise do pânico ou crise ou ataque do pânico. Quando a pessoa tem TAG, a gente chama, quando ela está no pico máximo dos sintomas, de crise de ansiedade. Quando a pessoa tem pânico e ela está no pico máximo dos sintomas, a gente chama que ela tem uma crise de pânico ou um ataque de pânico, porque são realmente crises que são diferenciadas. Numa, ela vai começando aos pouquinhos e na crise de pânico, ela já se instala com uma intensidade de sintomas muito elevados. Dentro dessas duas características, da crise e de ansiedade e da crise do pânico, tem algumas diferenças também. Mas, por hora, entendo o seguinte: a TAG vai começando aos poucos e o pânico já se instala como se fosse uma explosão de sintomas ansiosos. Os dois necessitam de tratamento, mas o que leva realmente a pessoa a se tratar de forma mais rápida, sem demorar às vezes meses ou até anos para chegar no nosso atendimento, é o pânico. Porque a sensação de morte, quando a gente está num ataque de pânico ou numa crise de pânico, é muito intenso. E isso por si só é traumatizante. E a gente sabe que os traumas estão na base dos processos ansiosos. E para eles que a gente tem que olhar e tratar. Não é só os sintomas, não são só as crises que precisam ser vistas e tratadas nos transtornos ansiosos, mas sim aquilo que causa, que está lá embaixo, como se fosse a raiz de uma árvore. Está lá, sustenta a árvore, que seria sustentar todos os sintomas ansiosos, mas você não percebe. E, por si só, isso já faz esse grande estrago.
Então, se a gente quer se livrar definitivamente, seja da TAG, seja de um transtorno de pânico, é preciso que você busque um especialista que trate a sua ansiedade a partir da raiz. Aí sim, aí você tem garantia que você vai ficar definitivamente livre de todas essas coisas que atrapalham a nossa vida, que nos roubam o nosso tempo e a nossa qualidade de vida. Você quer saber mais? Nós temos o nosso site. Vá até lá. É www.chegademedoeansiedade.com.br e você vai ter mais informações de como isso funciona. Por hora, a gente já te agradece o seu curtir, o seu compartilhar para que mais pessoas saibam o que é a TAG e o que é o pânico. Foca no que funciona.